A gente vai sentar e não consegue mais. Estica o pé, tem que botar ele no colo. Se andaram lá pra cima com ele, a Rata assim que devolver a morte, porque esse pá que ele gostou, ele fica a morte tão assim, verde. Então, queridos, nós estamos sempre procurando, né, nos deixar, né, procurando nos deixar conduzir, é algo assim que nos caminhos do Senhor, é uma coisa que a gente procura, a gente quer, e essa é a grande luta do ser humano, né? Quando a gente perdeu a nossa referência como humanidade lá no Éden, no início, bem no início da nossa jornada de vida, assim, tudo ficou meio a critério de cada um, né? Então cada pessoa assumiu para si a ideia de que era possível viver sem Deus ou viver do jeito que cada um queria. E a gente, com essa coisa toda aí, com esse jeito de pensar, a gente vai observando que o avançar da história, né, dentro da história humana, vai gerando um pensamento de que em determinadas épocas as pessoas matavam quem não pensasse igual a eles, né? Então, não pensa igual, é escravo, dominava o outro, aí ficava lá escravo. Não pensa igual, matava. Hoje não, hoje a gente chegou numa época que todo mundo pode pensar o que quiser, né? Então, pelo menos em geral é assim, né? Não tem mais ninguém que tá, ou pelo menos a humanidade não aceita mais ficar matando os outros porque pensam diferente. E isso é um problema grave, não porque não mata, mas porque ninguém tem critério mais também. Não tem mais nenhum critério, né? Não é que o critério de matar é bom, nunca foi, nunca deveria ter sido, né? Mas também não ter critério nenhum e aceitar tudo é algo extremamente perigoso, né? Estranho. E essa é uma situação que a gente enfrenta hoje em dia, né? Esse deslocamento de qualquer critério, né? Qualquer critério. Então hoje se tem pregado ou se tem falado pela cultura popular que a gente deve aceitar todas as coisas, né? Nós devemos aceitar todo tipo de pensamentos, né? Então essa é uma situação complicada, né? O ser humano vem padecendo com isso aí. Eu outro dia coloquei uma entrevista ali no Facebook de uma filósofa judaica. Ela é judia, né? Ela também é russa. É uma pessoa que, por mais que ela tenha ascendência, né, judaica, é uma ateia. Ela declara o ateísmo mesmo. Ela diz: eu não posso acreditar em Deus, né? No entanto, é uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. Ela é uma filósofa de grande inteligência. E o nome dela é Ayn Rand. Está lá a entrevista rápida dela, quem quiser pode assistir. Até mesmo tem muita coisa que ela fala em outras entrevistas, inclusive sobre o ateísmo. Ela defende a questão anti-Deus totalmente, né? Mas mesmo assim ela consegue chegar a uma conclusão de que algo não está bom nesse mundo, né? Porque antigamente as pessoas diziam que o que atravancava o mundo a turma ficar tendo ideia de Deus. Então tinha que acabar com a ideia de Deus, né? E é claro, a gente sabe que o Freud, ele conseguiu tirar a ideia de Deus da consciência humana. Então, para a psicologia, em alguma área da psicologia, uma área até grande,
na ideia do Freud, Deus é um impulso que é gerado por nós mesmos. O Deus seria o eu humano que projeta a divindade para ele mesmo. Então ele conseguiu criar uma matemática lá, um tipo de mecanismo assim. O Darwin conseguiu tirar Deus da criação. Ninguém pensa mais, ou pensa, mas está misturada a ideia, né? De que o mundo não foi criado por Deus, mas vem a ciência aí, e diz que o mundo evoluiu do nada, de uma explosão, né? Enfim, vários pensadores, eles conseguiram contribuir para uma ideia anti-Deus ou de ateísmo. E por incrível que pareça, todos eles são filhos de crentes. Né? É uma questão assim bastante grave que a gente observa na forma como os cristãos eles foram preparando as mentalidades dos seus filhos. Porque o Evangelho de Deus, ele leva a gente a ter uma capacidade de pensamento muito mais elevada, muito mais ampla. O nosso ser, ele se qualifica pelo Evangelho a pensar muito mais do que uma pessoa que não tem Cristo. Ele fica qualificado a pensar muito mais. Então, Jesus disse uma vez que se a luz que há em um cristão são trevas, são coisas erradas, quão grandes trevas serão? Elas vão ser muito grandes. E vários homens no século XIX, várias mulheres no século XIX e XX surgiram de lares cristãos ou de lares que tinham origem na Bíblia e eles se tornaram extremamente usados por uma filosofia anti-Deus. Eles mesmo destituíram a ideia de Deus daqueles que pensavam menos. Foi fácil trabalhar, é fácil tirar, é fácil mexer com mentalidades que não pensam muito, né? Então, essa Ayn Rand, que é ateia, ela estava dizendo o seguinte, que nós chegamos numa era da inveja tão grande no ser humano, o ser humano tem tamanho grau de inveja do outro, que ele odeia o outro porque o outro é bom, porque o outro faz uma coisa certa, né? Antigamente as pessoas não gostavam de quem fazia uma coisa errada. Aí surgia um Hitler, surgia, por exemplo, um cara maluco aí, meio monstro, todo mundo não gostava. Mas hoje é a época de não se gostar de quem faz a coisa certa. Fez a coisa certa, tem que acabar com o cara. Não pode deixar a pessoa progredir porque fez o que é certo. Então é uma situação bastante complicada, né? Bastante terrível. As pessoas não gostar de quem faz o que é certo. Muito estranho, né? Mas ela está tentando chamar essa atenção, né, para isso. Uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não crê em Deus, mas ela está dizendo que há uma devastação muito grande. Os valores humanos estão invertidos, estão pervertidos, né, gente? É uma situação que nós devemos assim ter uma reflexão, porque uma pessoa sem Deus está pensando e chamando a atenção de que os valores humanos estão pervertidos. Uma pessoa que é ateia, né? E os cristãos? Será que eles estão chegando a parar para pensar que há perversões na humanidade? Né? Eu fiquei pensando assim, qual é a base de uma ateia a julgar o mundo pervertido? Né? Qual que foi a base que ela teve? Para dizer, bom, tem uma versão, mas de onde sai a versão então? Ela não quer mencionar Deus, né? Então, e nós? Que a gente tem a palavra do Senhor e os que são, que afirmam ser cristãos, né, irmãos? Então é uma situação bastante estranha, né? E, é claro, Deus está chamando a gente para Ele de volta, né? E sem esse alcance que Deus faz no coração humano, nós não temos condição de voltar para lado nenhum. Nós, até mesmo dá para entender que o mundo está pervertido, mesmo sem ser cristão. Né? Mesmo sem ser um cristão, a pessoa está dizendo, peraí, mas está muito estranho do jeito que a humanidade está conduzindo a si mesma. Está muito estranho. Né? Mas há muito mais do que isso. Né? E tem um versículo, alguns textos na palavra que a gente
pode nos deixar conduzir a palavra de Deus, falar com a gente, né? Vamos dar uma olhadinha no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 22, para a gente começar a tentar nos ajudar a nos colocar num padrão, né? Não simplesmente inventado por nós, não simplesmente para, olha, o mundo está pervertido e não temos o que fazer, né? Mas no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, tem um momento ali que Davi ele está compondo um hino, né? Ele é um grande compositor de música, era um cancioneiro, era um compositor, né? Samuel, o livro de Samuel fica perto de Gênesis, né? Então você tem o começo da Bíblia em Gênesis, aí depois de Gênesis vai passar os 5 primeiros livros de Moisés, aí depois vem o livro de Josué, Juízes, Ruth, e aí você vai chegar em 1 Samuel. Bem lá no comecinho da Bíblia, lá pela página 300, no começo, no Antigo Testamento, lá no começo. Segundo livro de Samuel, no capítulo 22. A minha página é 315, mas a minha algumas, por aí, as várias versões com páginas maiores, mas deve ser pela volta de 300 e pouco, né? A gente vai encontrar, acharam? Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. 22, 31. Isso aqui é um cântico, né, gente? Isso aqui é uma música composta, um hino composto por Davi por causa de uma situação de vitória difícil que ele estava passando, né? A situação de Davi era difícil. Eu acho que nós todos já não temos que ficar imaginando se já passamos por situação difícil. A gente passa o tempo todo, lutas, né? E uma delas é essa perversão mundial que a gente enfrenta hoje em dia. Mas Davi está dizendo no versículo 31 algo a respeito de um caminho perfeito, né? E aí ele vai dizer para nós, ele vai dar um testemunho de que há um caminho perfeito. Deus vai mostrar ao Davi, e ele deixou escrito aqui, que então é a palavra de Deus para nós, e aqui a gente recebe a palavra de Deus de que há um caminho perfeito. Puxa, há um caminho perfeito, que não é pervertido, que não é errado, né? que não está conflitando com a verdade, né? Então qual é esse caminho perfeito? Qual é? O que vocês podem... É o caminho de quem? De Deus. De Deus, né? O caminho de Deus é perfeito. Não é o caminho de nenhuma pessoa, né? Não é o caminho de nenhum ser humano, de nenhum governo, né? É o caminho de Deus. Então o caminho de Deus é perfeito, né? A gente tem visto hoje em dia uma das maiores queixas contra Deus que as pessoas falam é que Deus não é justo, né? Uma das maiores queixas que a gente ouve por aí do pessoal é assim: olha só que injustiça que tem no mundo. Por que Deus não faz alguma coisa? Então, a grande queixa da humanidade é que Deus não é justo, né? O pessoal fala isso. E até uma das grandes queixas dos cristãos, de gente que tem a Bíblia, que anda com a palavra de Deus, é que Deus não está tratando muito bem dele. De algum jeito, Deus está falhando com ele. Né, gente? É um negócio esquisito isso daí. Então, Davi está tentando dizer para nós assim: gente, o caminho de Deus é perfeito, né? O caminho de Deus é perfeito, né? Então, como que a gente pode compreender esse caminho perfeito, então? Né? Como que dá para a gente compreender esse caminho perfeito? Né? Se os caminhos nossos, né, os nossos caminhos são assim complicados,
os nossos caminhos são... Nós estamos vendo que é pervertido. Se o caminho que a gente está vendo é pervertido, não é justo, se o caminho de Deus é perfeito, mas tem perversão, tem injustiça, né? Como que nós vamos entender um caminho perfeito? Como que dá para entender um caminho perfeito? Né? Como que isso pode acontecer? Então, a primeira coisa que tem que acontecer no nosso ser, irmãos, a primeira coisa que precisa acontecer é a gente ter uma certeza só em nós. Nós não podemos julgar Deus, de jeito nenhum. Né? Nós não podemos julgar Deus. Então, nós não podemos criar em nós um senso de julgamento a Deus. Né? Se a gente está vendo injustiça, está vendo perversão, está vendo roubo, está vendo tudo que é maldade por aí, e o caminho de Deus é perfeito, então não é esse aí o caminho de Deus. A gente não pode julgar como se fosse. Não é. Né? Não é esse. E junto com esse texto, né, aqui, junto com esse texto, que fala, que lembra para a gente que o caminho de Deus é perfeito, aqui já vai falar também que a palavra do Senhor ela é provada. Isto é, ela fica nesse tipo de julgamento. E lá no Salmo 19, Davi a gente vai receber uma outra. A gente tem pensado também no Salmo 19, sobre as suas afirmações ali para nós. Salmo 19, lá no versículo 7, ele vai falar então que a Nancy estava falando ali, mas aqui já é bem explícito, né? Há um tipo de lei que é perfeita também. Há um caminho que é perfeito e há uma lei que é perfeita. E essa lei que é perfeita é a lei de quem? Do Senhor. Né? Essa lei que é perfeita é a lei do Senhor. Né? Então, irmãos, todas as tentativas que a gente tem de organizar a nossa vida, ela não vai alcançar. Todas as formulações que a gente imagina em agora vai dar certo por aqui, agora vai dar certo por ali, agora eu vou conseguir por aqui, agora eu vou fazer isso aqui que vai dar. Irmão, se a gente cair nessa situação, não vai dar. E aí não vai dar, e aí a pessoa tem a tendência também de dizer, poxa, julgar Deus de novo. Até a irmã Ana, ontem ela falou uma coisa engraçada, ou até interessante. Ela falou assim, geralmente as pessoas dizem assim, se Deus quiser. Aí como não dá certo, o culpado é Deus. Então o culpado é sempre Deus. Nunca é a pessoa. Né? Não deu certo porque é Deus. Paulo falou, né? Quando a gente quiser fazer uma viagem, dizer, aí eu vou a tal lugar, diz assim, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. É verdade. Há uma soberania realmente. Mas a gente tem a tendência de evitar nos envolver com a lei do Senhor. Né? A gente quer criar um jeito para que as coisas não envolvam a lei do Senhor. Tem que envolver o que eu quero. Se Deus quiser, aí ele vai sem se importar se Deus quer ou não. Né? Ele não está importando com a lei de Deus. Se Deus quiser vai dar certo, mas ele não olha para a palavra de Deus. Não, aí ele diz assim por dizer, né? Por dizer. É um costume, né? É um costume, é uma superstição. Né? Um tipo de benzimento naquilo que ele vai fazer. Ele não está preocupado se Deus... O que Deus está dizendo sobre a vida? Eu já digo mais assim, como é que eu digo? Com a graça de Deus. Então, quando você tem consciência do que está falando, do que está falando, e você tem uma reflexão, como diz aqui, a lei do Senhor é perfeita e é ela que restaura a alma. Né? Então, a palavra de Deus, ela vai... o problema, então, irmãos, nosso, tem que ser resolvido dentro de nós. É dentro de nós. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra dele, com o caminho dele. Tudo isso é perfeito. Né? Mas então o problema que nós temos que buscar a solução é sempre dentro de nós. Sempre a gente tem que estar parando e falando assim, bom,
as coisas têm que começar a resolver dentro de mim. É sempre assim. Então, é uma luta, né? O ser humano. Então, é uma luta o ser humano, ele ficar, quando ele está confrontando ele mesmo, né? Para ele ter que parar e falar, bom, precisa ser algo que tem que ser movido dentro de mim. E para mover o ser humano de modo digno, é só a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que vai gerar nessa pessoa a vida que a gente precisa viver. É só a palavra, né, irmãos? É ela que restaura a alma. E a palavra de Deus, e Deus vai lembrar para nós, né? Ele vai lembrar, tem um caminho perfeito, tem uma lei que é perfeita. Ele vai estar lembrando. O que você vai fazer com isso? Não vai fazer nada. Hoje em dia está assim. A maioria das pessoas mantém uma distância dessa reflexão dele mesmo para com Deus, o caminho de Deus, com a palavra de Deus. Ele quer manter o que ele formou, né? Cada um forma a sua própria lei, o seu próprio caminho. É uma batalha para nós. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Depois que Deus abençoa. Nós temos que resolver isso dentro do nosso coração, né, irmãos? A palavra do Senhor diz que os caminhos dele, a palavra dele é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, o caminho é perfeito. Poxa, então, se a lei do Senhor é perfeita, o caminho do Senhor é perfeito, o que há em Deus é perfeito. Então, nossas afeições de vida, o nosso padrão, ele tem que mudar. Né? A gente tem que ficar, Deus, misericórdia, cada dia assim, eu preciso mudar o modo de interpretar a minha vida, ou tudo que acontece na minha vida. O meu padrão precisa ser Deus, né? Precisa ser o Senhor, precisa ser a palavra de Deus, o caminho de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz que Deus é imortal, é eterno, é perfeito, é bom. Então, o padrão nosso tem que ser Deus, para pensar em tudo na nossa vida. Nós precisamos, cada dia, transferir esse tipo de ideia para dentro de nós. Né? Como que vamos fazer isso? Né? Senhor, como é que o meu padrão vai mudar? Precisa ser o Senhor. O contexto das minhas avaliações, o contexto precisa ser a eternidade. O contexto do que é eterno. E não do que é finito, não do que acaba. Jesus várias vezes tentou lembrar a gente assim, pessoal, olha, cuidado, porque tudo que há no mundo e as coisas que tem no mundo, elas não podem ser padrão para ninguém. Elas são coisas criadas, elas têm uma finitude, elas acabam. Até Jesus diz assim, a traça corrói, a ferrugem destrói. Né? É um exemplo simples de todo tipo de formulação da terra, ela não pode ser padrão para o ser humano, ela não pode. Né? Não que nós temos que jogar tudo fora, não, mas é uma coisa que a gente está usando, igual prazo de validade nos remédios. Né? Quando você vai tomar um remédio, hoje já tem uma cultura no Brasil de olhar o prazo de validade. Então, um tempo atrás, ninguém se importava com alimento, nem nada. Né? Mas hoje tem. Então, tem uma cultura assim, peraí, já passou um ano? Não dá. Os princípios ativos daquilo ali já não funcionam mais. Tem só uma massa ali que não funciona mais. O alimento já deve estar estragado, tem bactéria lá dentro. Como é que eu vou comer aquilo ali? Né? Já foi aquilo ali, não pode comer mais. Então, assim, tudo que há no mundo é assim. Se você falar assim, eu confio nessa comida aqui pro resto da minha vida, na hora que ela acabar, como é que vai ser? Você vai acabar junto? Ou eu confio nesse trabalho, eu confio nesse dinheiro, ou eu confio o que? Em mim? Né? Então é extremamente importante o que Davi está colocando, o que a palavra de Deus está trazendo para nós, né? Que nós temos que ajeitar sempre, cada dia, aferir o nosso coração, olhar, conferir ele e dizer, Deus, misericórdia, eu preciso colocar os meus pensamentos alinhados com os teus, com a tua palavra, né? Com o teu modo de mover. É um caminhar. E isso acontece dentro do tempo.
Se a pessoa não liga, se a gente nunca fala sobre isso com Deus, a gente não vai acontecer nada com a gente. Não é uma fala, não é uma fala supersticiosa, né? Como alguém, até ontem no estudo da noite, alguém disse assim, porque não sei quem leu a Bíblia umas 20 vezes e já disse que já sabe tudo isso. Mas não é a questão que Deus está tentando levantar, ou você se deixa conduzir por isso todo o tempo da tua vida. Se fosse para decorar historinhas, seria chato, muito chato. Por que eu vou estudar a história de gente que andou no deserto há 5.000 anos atrás? Não tem, assim, não tem sentido. Né? Ou isso tem a ver comigo, e as coisas que o Senhor está dizendo para eu também hoje me conduzir, da mesma forma que pessoas permitiram se conduzir, ou não tem sentido, o que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Quando Jesus veio aqui na Terra, entrou no ambiente nosso, para mostrar para nós que a nossa situação é crítica, que o remédio que Deus tem para a humanidade... Irmãos, quando você vai comprar um remédio, tem remédios que são tarja preta. E não adianta querer ir lá comprar sem receita e retida. Não adianta que não compra. Né? Você tem o controle, aquilo ali. O que você vai comprar na farmácia? Eu vou comprar um paracetamol. Você vai comprar um paracetamol? Tá bom. O que você vai comprar na farmácia? Eu vou comprar esse tarja preta aqui. O que vai acontecer na mente das pessoas que estiver ouvindo essa conversa? Ele vai ouvir aquilo e vai falar, poxa vida, o caso dessa pessoa deve ser grave. É diferente de comprar um tarja preta do que comprar um paracetamol. Não é, irmãos? Não é isso? Então, a potência do remédio mostra a gravidade do problema também. Não é? Então, o que acontece quando o próprio Deus tem que vir aqui na Terra e morrer numa cruz? E fazer o ato de ir lá na... Por que Jesus foi lá naquela cruz? Né? O que ele foi fazer na cruz? Né? A condução dele mesmo, nós vimos outro dia que ele estava preocupado se os seus discípulos sabiam quem ele era. Vocês sabem bem quem eu sou? Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui? Aí os discípulos disseram, nós sabemos, Senhor. Tu és aquele que deveria vir para fazer o que tinha que fazer, para que a gente tivesse tirado de nós a desgraça fatal que leva a gente a perder qualquer senso de dignidade de vida. E inclusive aí depois ainda vai para o inferno. Pô, isso é uma desgraça mesmo, né? Então, mas como é que faz isso? Jesus falou, espera aí que eu vou falar com vocês como é que eu vou fazer isso. Eu vou lá naquela cruz, eu vou ter que levar a morte comigo. Quem que pode pegar a morte aqui assim, ó? Quem que pode pegar a morte aqui e falar assim, agora você vai vir comigo, eu vou... Sabe aquelas lutas que chama MMC, MMM, PHC, FHC ou BHC? Aquelas lutas que todo mundo fica grudado no chão ali e não solta mais? Então Jesus pegou a morte, agarrou na morte assim, lá naquela cruz. Ele tinha que passar pela morte para ele pegar a morte. Então ele foi naquela cruz e falou, agora essa morte vai comigo. Ele pegou a morte e grudou na morte ali e falou, agora tu vai comigo. Ele foi com a morte e matou a morte. Como é que a gente sabe que Jesus matou a morte? Porque ele ressuscitou. Né? A ressurreição de Cristo. Agora, o que tem a ver a ressurreição de Cristo com a humanidade? Não tem nada a ver se a pessoa não fizer nada com isso. Ele vai continuar. Mesma coisa um remédio. Se tu tem aqui o remédio, tem gente que fala, pô, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. É uma coisa. Mas tem aqui o remédio, é dádiva. Deus falou assim, não tem que pagar, é uma dádiva. Aí tem gente que fala assim, eu não quero esse remédio, eu não quero saber de Cristo na minha vida. Cristo é uma religião, já tive religião, então ele julga de novo errado. Né? Mas se a pessoa, Jesus disse assim para Marta e para Maria, Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, quando voltou da morte, gente, não foi
uma historinha escrita igual é a historinha de, por exemplo, história de Saci, né? Duende. Essas coisas não existem. Então, o relato da morte e da ressurreição de Cristo, quando ele foi à morte, o pessoal viu, os soldados romanos viram Jesus lá sendo morto. O soldado foi lá e espetou o lado de Jesus, né? O soldado foi lá e viu sair a última gota de sangue e água do lado de Jesus. Quer dizer, todo mundo ficou vendo aquele espetáculo terrível que tinha ali. E aí foi levado para o túmulo de José de Arimateia. Lá ele ficou 3 dias. Lá ele ficou sepultado. Mas depois ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz o tempo todo que várias pessoas viram Jesus. Eles viram Jesus. Jesus ficou andando com aquelas pessoas, ressuscitado 40 dias. Né? Então, a questão daquelas pessoas que estavam andando com Jesus naqueles dias era o seguinte: morreu, mataram Jesus. Gente, qualquer um líder que morre, qualquer grupo se acaba. Né? Eu tenho aí estudos na época de Jesus surgiram mais de 100 Cristos. 100, já pensou? Tem mais, mas eles catalogaram os mais importantes. 100 Cristos apareceram na época de Jesus. Só que todos eles morreram. O Império Romano, ou os bandidos, ou os grupos opostos, iam lá e matavam eles. E eles ficavam mortos. Eles diziam assim: olha, eu vou voltar. Não voltava. Meu irmão, ninguém voltou. Agora Jesus disse assim, ele disse: eu quero vir aqui para morrer naquela cruz. E quando quiseram fazê-lo rei, ele disse: eu não quero. Eu não quero nada disso. O meu reino não é daqui. Há um reino eterno. Eu não quero um reino temporal, finito, que acaba. Eu quero reinar no coração de gente que me quer. E aí essas pessoas vão viver eternamente. Eternamente, que começa aqui. Né? Então, Jesus ressuscita. E as pessoas veem ele ressuscitado 40 dias. E aquela multidão que viu Jesus ressuscitado estava numa festa em Jerusalém. Eles estavam numa festa chamada Páscoa. Né? Uma festa chamada Páscoa. Essa festa era uma festa que exatamente apontava para o Cordeiro de Deus, que era Jesus, e que morreu exatamente na época da festa que falava dele. E tinha que ser assim. Foi assim. No plano de Deus, foi assim. Só que depois da festa da Páscoa, tem uma outra festa, 50 dias depois. Sabe qual? Pentecostes. Pente, de 50. 50 dias depois da Páscoa, tem a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa fala de Jesus. E a festa de Pentecostes fala de quem será? Do Espírito Santo. Né? Então, Jesus, ele lá em Lucas, olha, Jesus ressuscitado, voltou da morte, ressuscitou, e ele vai falar aqui em Lucas, no capítulo 24, do 44, olha só, Lucas 24, 44 em diante. Olha lá. O relato histórico para nós, mas que transcende a história por causa da pessoa que fez isso. E aqui, gente, quando o pessoal viu Jesus ressuscitado, a questão mudou. Né? Quando mata um líder, aquele movimento acaba. A tendência é acabar. Quando mata um líder, o movimento acaba. Né? Acabou o líder, não tem mais movimento. Então Jesus, de repente, estava vivo. Ele apareceu, os discípulos estavam com medo dentro de um sótão. Sabe, um sótão? Eles estavam fechados num sótão, trancados e com medo. Aí Jesus apareceu lá no meio deles. Né?
E eles falam, mas como? Tu estás vivo? Né? Até o Tomé não acreditou nisso. Tinha 2 discípulos que já estavam realmente indo embora, tinham desistido do que eles entendiam ser um movimento cristão. Até os judeus, irmãos, eles diziam assim, olha, esse cristianismo que começou aí é um movimento judaico. Eles pensavam que era um movimento judaico. Mas como vamos permitir que eles se encontrem no nosso templo dos judeus? Vamos permitir. Daqui a pouco acaba, não vai sobrar mais ninguém. Entende? Mataram o líder deles, não vai sobrar ninguém. Então, vamos permitir. Irmãos, eles imaginavam, a previsão dos judeus para que o movimento cristão acabasse era no máximo 3 anos. Eles imaginavam que não duraria mais do que 3 anos o movimento cristão. Que daqui a pouco a gente vai ver mais alguma coisa. Mas eles imaginavam isso. Né? Só que Jesus, eles imaginavam assim, um homem, por mais influência que tenha tido na vida, quando é morto, aquele movimento acaba. Né? Mas Jesus ressuscita. E ele vai e fala com aqueles discípulos de Emaús, vai e fala para os discípulos aqui assim, ó, versículo 44. Jesus disse a eles assim, 44, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Vocês se lembram que eu disse a vocês, como se ele falasse assim, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então a gente sabe que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, eles falam de Cristo. Né? Eles falam de Cristo. Onde que está Cristo nesses escritos? Jesus está dizendo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. Quer dizer, Jesus está dizendo, as pessoas precisam saber que há um jeito de tirar a morte de dentro delas, porque o salário do pecado é a morte. E por mais que a pessoa tenha religião, por mais que a pessoa possa ser bom, por mais que a pessoa possa ser bem sucedido nessa vida, há de chegar o dia que ele vai morrer. E Jesus disse para Marta e para Maria, se alguém crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Mas isso aí é uma promessa que naquela ocasião parecia que não tinha muito sentido. Aí Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que vive, ele vai viver, né? Ainda que vive, esse que vive não morrerá. Isso é uma coisa totalmente estranha, né? Parece insano. Mas Jesus falou assim, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Foi lá na sepultura do Lázaro e chamou, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio para fora, estava morto. Isso não é uma retórica, gente. Isso não é uma historinha da carochinha. É uma realidade. Né? E aqui Jesus está dizendo, é preciso que eu vá para a morte, para poder retirar, vencer a morte, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse viverá. O pecado é tirado dessa pessoa que crê em mim. Isto é, começa uma vida tal que a palavra de Deus, que é perfeita, vai restaurar a tua vida, a tua alma. O caminho de Deus, que é perfeito, vai ser o caminho que você vai querer andar e você vai saber onde que está. Né? Jesus disse uma vez assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então a gente tem que olhar quem vai tentar tirar isso da cabeça das pessoas. Lembra que a gente falou que o Darwin, ele tirou da cabeça das pessoas que o mundo foi criado por Deus. Ele jogou que o mundo foi uma evolução. E o pessoal aceitou. O pessoal diz amém. O Freud conseguiu tirar Deus da ideia das pessoas. Todo mundo hoje, ao pensar em alguma coisa espiritualizada, né, as pessoas dizem assim, é bom que tenha uma religião. Esse é o Freud. A religião faz bem para as pessoas. Eles pensam que é bom, aí fica fazendo bem. Não adianta isso, né, irmãos? Mas então, quem que faz oposição a Cristo e à verdade de Deus? Vamos ver quem é esse. João 8.
João 8, 44. Os irmãos já vão lembrar. Quem será o grande inimigo de Cristo? Qual é o grande inimigo da nossa vida? Quem é o grande pai da mentira? João 8, 44. Jesus está sendo, vamos dizer assim, bastante grave nessa afirmação aqui, ó. Mas ele foi verdadeiro e teve que ser claro mesmo, e grave. Jesus, em João 8, 44, ele fala assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então toda mentira tem um pai, e toda pessoa que mente tem esse diabo por pai, né? Então a mentira é uma realidade na história da humanidade, porque ele vive desvirtuando o caminho de Deus, a palavra de Deus, né? Então Jesus não está escondendo o inimigo das pessoas, né? Então a gente tem que saber e ter ciência de que há o caminho perfeito de Deus, há a palavra de Deus que é perfeita, mas há também aquele que tenta desviar da verdade, né, desse caminho perfeito, dessa direção que é perfeita, né? Então, voltando lá para Lucas 24, Jesus, Lucas 24, um livro antes aí, Lucas 24, agora no versículo 48 e 49. E Jesus, então, ele está dizendo assim, ó: vós sois testemunhas dessas coisas. Quer dizer, aqueles que são dele, ali, que eram dele, discípulos dele, que estavam vendo ele ressuscitado, Jesus está dizendo: vocês que me viram morrer, vocês que conhecem as Escrituras, que agora entenderam as Escrituras, porque aqui diz que a partir daquele momento da ressurreição, eles entenderam as Escrituras. É só assim que a gente entende a Bíblia, né? E aí você está pronto para você entender que o que Deus faz é de fato dar a vitória sobre a morte, tirar o pecado de dentro do ser humano, dar vida para o ser humano. E falou: e eu tenho um grupo pequeno aqui. Era um grupo pequeno. Quem é que estava lá no cenáculo? Eram uns 10, 11, 12, algumas vezes, né? Às vezes variava um pouquinho, um saía para comprar pão, sei lá, outro voltava. Aí ficava aquela turma ali. Tomé, ele era meio, saía bastante, né? Mas, então, gente, Jesus está dizendo: vós sois testemunhas dessas coisas. Agora, eu vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Deus está preparando eles, nós também, para que a gente possa continuar de uma maneira tal aquilo que Deus fez, que sejamos conduzidos pelo próprio Deus, senão não dá para fazer nada, né? É o que nós estamos indo. Agora, Jesus disse: vocês estão no meio de uma situação. Jesus está ali ressuscitado, né? Ele está ressuscitado, só que enquanto isso o Espírito Santo ainda não veio. Então há de chegar o dia que o Espírito Santo vem. Então ele fala: vocês fiquem em Jerusalém, esperem aí. Daqui a pouco vai vir sobre vocês a promessa da vinda do Espírito Santo, que é a festa de Pentecostes. Agora, gente, eles estavam lá, dentro do cenáculo, com o maior medo de ser mortos, né? Tem casos que é assim, você sabe que tem determinado... Oi, mamãe. Se a gente sabe que tem determinados lugares perigosos, dificilmente a pessoa vai naqueles lugares, né? Agora mesmo, os nossos representantes do nosso governo estão sendo vão provavelmente sair da Coreia do Norte por causa daquele conflito que está muito próximo. Então eles estão sendo quase que convidados a se retirar de lá, né? Então,
os discípulos, eles estavam num ambiente totalmente avesso ao que estava acontecendo com eles. Eles tinham visto Jesus morrer, o mestre deles foi lá e morreu na cruz, mas eles agora, em Lucas 24, que é o texto que a gente está lendo aqui, eles estavam vendo Jesus ressuscitado e dizendo: vocês fiquem em Jerusalém, que era um lugar perigoso. Fiquem em Jerusalém, porque a promessa do meu Pai, a minha promessa, vai se cumprir em vocês. Em vocês, eles, aquele grupinho de discípulos. O Espírito Santo virá para vocês continuarem o que eu tenho para fazer, que é a libertação do ser humano, a condução do ser humano à vida. Então, agora Atos, né? Atos. Vamos ver o livro de Atos. A gente vai chegar no momento ali que, mais uma vez, Jesus está chegando no dia 40, né? No 40º dia, 40 dias, andando com eles. E aqui em Atos capítulo 1, o Lucas, que escreveu o Atos, ele fala o seguinte, no versículo 3. Diz aqui, Atos 1, acharam? É perto onde a gente estava, perto de Lucas. É um pouquinho só depois de Lucas, um livro só. Tem Lucas, aí tem João e aí Atos. Acharam o livro de Atos? Todo mundo? Conseguiu? Conseguiu? Cadê, filha? Onde que está a tua mão? Aí, é bem É perto. no final lá, depois disso também. Aí. Livro de Atos, acharam? É isso com o tempo, né? Não se preocupa. Tanto. É só para você poder acompanhar. Né? Atos é muito fino. Só para você poder também ler e ver o relato, né? Atos 1, no versículo 3, o Lucas, que era médico, ele está escrevendo com muito cuidado o livro de Lucas e o livro de Atos, né? Ele tinha um critério muito grande de pesquisa. Ele mesmo fala isso, que todo o trabalho dele foi muito criterioso, foi em busca das fontes, em busca das testemunhas, né? E assim ele escreveu o que aconteceu. No versículo 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, olha só, está vendo? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, aquilo que é de Deus, o reino de Deus. Reino de Deus, não dá para ver, gente. Reino de Deus acontece dentro da pessoa, quando Cristo está ali. Bom, no versículo 4, e comendo com eles, olha só, Jesus sentou com eles lá, fizeram uma jantinha bem gostosa, né? Comendo com eles ali, falou assim, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A gente acabou de ler isso em Lucas, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, naquele momento que Jesus estava falando, lá em Lucas, até aqui, passaram-se 40 dias. Né? E eles estavam lá. Então, no versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Aí respondeu Jesus: não vos compete conhecer o tempo, as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, é muito claro, né, irmãos? Essa questão de tempo. Mas recebereis poder, aí sim, isso vocês devem saber. E vocês precisam saber. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, vocês serão minhas testemunhas
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus, tendo dito essas palavras, foi elevado às alturas, à vista deles. Ali tem uma foto. Alguém tirou a foto? Não. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui tem uma foto. Ó, tá vendo a foto? Alguém lá nos dias foi lá e tirou uma foto. Né, irmãos? Isso aqui não era a foto, viu, irmão? Bom. Mas dá para ter uma ideia. É verdade. Então, o que a gente... É artístico, né? Aquilo ali. Então, irmãos, Jesus foi ao céu. E o que acontece? Diz o texto que o pessoal, no versículo 10, né, eles estavam com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Desse mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai voltar. Essa é a declaração do Senhor. Essa é a verdade. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra perfeita de Deus. Diz o versículo 12, que então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista da cidade como um sábado, que era mais ou menos 1 quilômetro. Né? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, foram lá naquele lugar que era comum eles se reunirem, e lá no cenáculo estavam reunidos, olha só, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, e também com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, era um cenáculo amplo, né? Provavelmente, como nós falamos outro dia, era a casa de Marcos. A casa de João Marcos era grande, né? Era uma casa bem grande. Nesse tempo aqui que as coisas vão se cumprindo, no capítulo 2 ocorre o dia de Pentecostes. Chega o dia, 10 dias depois desse momento aqui, chega o dia de Pentecostes. E aí então o Espírito Santo, né, o Espírito Santo vem e, né, ele vai... Na chegada do Espírito, irmãos, no capítulo 2, é impressionante que a gente vê no versículo 14, Pedro se levantando no meio de toda aquela multidão em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, Pedro se levanta no meio deles e começa a falar de Cristo. Irmãos, dá para imaginar uma coisa dessa? Eles estavam antes com medo, né? Eles eram pessoas que estavam trancados dentro do cenáculo, eles não queriam nem sair, né? Agora eles estão no meio da festa de Pentecostes, com 1 milhão de pessoas mais ou menos ali naquela festa. Ele se levanta e começa a falar sobre os atos de Deus, né? E a gente observa aqui no capítulo 2 que daquele 1 milhão de pessoas, registra aqui que pelo menos umas 3.000 pessoas se entregaram a Cristo, né? Agora, 1 Coríntios no capítulo 15, 1 Coríntios 15, indo lá mais para frente, para a direita, lá para o finalzinho, 1 Coríntios capítulo 15, né? Mais lá perto do Apocalipse, lá para o final. Por aí assim, um pouco mais para trás, aí, por aí. 1 Coríntios fica pelo meio do Novo Testamento, um pouco mais para o começo do Novo Testamento, assim. Veja lá no 1 Coríntios 15, Paulo está falando aqui no ano 65, né, irmãos? 1 Coríntios 15 foi escrito pelo ano 65, por aí. Então, Jesus morreu no ano 33. Né?
A festa de Pentecostes que Pedro pregou foi no ano 33. Né? Então, do ano 33, que a gente vê que Pedro teve aquela ousadia, aquela fé, aquela coragem que ele não tinha. Ele tinha negado Jesus. Pedro foi a pessoa que negou Jesus quantas vezes? 3. Ficou registrado. Pedro teve medo 3 vezes de situações ridículas. Que uma mulher, que alguém, que outra pessoa, acho que você era deles. O quê? Não, eu não sou. Mas agora Pedro se levanta no meio de 3.000 pessoas, no meio de 1 milhão de pessoas, e fala do Senhor com uma ousadia. O que aconteceu que mudou um homem desse jeito? O que foi isso? O que move uma pessoa desse jeito? Que poder é esse? Que vida é essa que acontece dentro de uma pessoa? É que Jesus, ele não estava morto, irmãos. Nós estamos aqui não é por causa de algum morto. Não é porque tem uma pessoa que nós gostamos, que morreu há 2.000 anos atrás. É uma pessoa que ressuscitou e está vivo até hoje e sempre. É o mesmo Senhor que saiu daquele túmulo, é o mesmo Senhor que chamou a gente da morte para a vida e que tirou o nosso pecado e que nos deu uma vida eterna e que nos leva a ir e continuar e sermos hoje testemunhas dele mesmo. Sermos, ainda que seja um grupinho pequeno de 2 ou 3, reunidos em nome dele, o candeeiro do Senhor está aceso. Quando celebramos a nossa reunião, nossa comunhão, nós estamos dizendo, é o Senhor aquele que está vivo. É Ele que seguimos, é Ele que servimos. Porque aí, essa é a diferença daqueles que andam em Cristo. Eles estão seguindo o Senhor Jesus, aquele que está vivo, que levou a morte junto com Ele na cruz e que matou a morte lá na cruz. Ali naquela cruz Ele foi para dentro da morte e a venceu. E quando Ele ressuscita, é que as pessoas falam, mas isso aí é impressionante. E agora vocês vão ser conduzidos nessa missão aí na vida, nessa condução, nessa condição também de vida, em que vocês vão ter essa vida. Então, no ano 65, Paulo já tinha sido alcançado por Cristo. Paulo era o Saulo, o perseguidor daqueles que se diziam cristãos. Os judeus, lembra que a gente falou aqui? Eles achavam que o cristianismo ia durar no máximo 3 anos. No máximo, estourando assim. Aqueles mais fanáticos iam persistir durante 3 anos. Depois ia acabar, como sempre foi. Os 100 e tantos messias que apareceram na época de Jesus, que eu tenho os registros desses 100 messias, todos eles, o movimento acabou. Né? Então, só que Saulo, respirando ameaças, ele foi atrás de cristãos que ainda continuavam em Damasco. Ao invés de acabar o cristianismo, ia aumentando. E Saulo falava, não é possível, eu tenho que caçar essa turma. E saiu atrás para caçar. E quando chegando perto de Damasco, com as cartas de autorização no seu bolso, para prender gente como nós, para prender nossos irmãos, para levarem eles para serem mortos, o Senhor Jesus lá na porta de Damasco aparece para Saulo. E aí Saulo cai do cavalo e aí Jesus disse assim, Saulo, por que tu está me perseguindo? Por que tu estás contra mim? E Saulo na mesma hora diz assim, Senhor, tu és o Senhor. E aí então o Senhor começa a cuidar do Saulo como homem dele e diz, agora Saulo, você vai falar de mim. E Saulo começa, e ele começa a falar do Senhor Jesus, aquele que ele perseguia na vida dos nossos irmãos. E então Saulo escreve aos irmãos, nossos também irmãos, que já estão no céu, que moravam em Corinto. E lá, nessa carta, no capítulo 15, Paulo diz o seguinte, olha só, 1 Coríntios 15, 1, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Não mudem a palavra, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Isso é precioso, irmãos, a gente não inventa nada. Eu não posso inventar nada, eu não posso mudar o fato.
Jesus está dizendo, se há uma reportagem, até o pessoal do jornalismo, eles dizem assim, ninguém pode ser repórter verdadeiramente. Porque quando você vai contar um fato, tu conta pela sua interpretação. Só que aqui nessa palavra, o apóstolo Pedro escreve que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. Ela foi dada pelo Espírito Santo de Deus e é preservada até o último dia do Senhor Jesus. E ela é aquilo que ela é. Ela não muda, ela não sofre acréscimo e nem decréscimo. Essa palavra pode ser adulterada por aqueles que querem adulterar. Pode ser. Mas não deve. Paulo está dizendo isso. Eu não adulterei a palavra. Eu estou passando para vocês o que eu recebi. Então, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Olha só. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aí tá. E ele continua aqui no versículo 5. Irmãos, ele está dizendo, isso não foi retórica. Isso não foi conto de carochinha. Ele apareceu ressuscitado, diz aqui no versículo 5, a quem? A Cefas. E depois de Cefas? Aos 12. E depois dos 12? 500 irmãos de uma vez. Olha só. De uma vez. Dos quais, olha Paulo falando aqui, ó, dos quais a maioria, então vamos imaginar que 500 dividido por 2 é 250. A maioria tem que ser pelo menos 251. Né? Isso no mínimo. No mínimo 251, se formos usar a cabeça tão matemática e lógica como a de hoje, tem que ser assim. Né? Mas era muito mais. Era provavelmente uns 400 e poucos que estavam vivos ainda. Né? Mas ele diz assim, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns poucos já dormem. Alguns dormem. Então, ele está dizendo aqui que no ano 65, desde o ano 33 até o 65, a grande maioria das testemunhas da ressurreição estavam vivas. Né? E estavam testemunhando, podiam fazer a cariação judicial com eles, como Lucas fez, que veria a verdade saindo dali daqueles testemunhos. Como também, se for uma mentira, se você colocar duas pessoas num tribunal, geralmente eles fazem isso. Eles colocam uma pessoa que afirmou uma coisa e outra pessoa, e eles vão ver as duas versões. E vão ver se tem contradição ou não tem. Né? Então, na história do cristianismo verdadeiro, é baseado em fato, o fato da ressurreição. E o Espírito Santo que veio e conduz a gente. Né, irmãos? Agora, ele está dizendo aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, só um pouquinho de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 1. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 1, 18. Olha só, irmãos. Ainda que tenha tanta confusão quanto a essa palavra verdadeira, perfeita, e o caminho de Deus que é perfeito, ainda que tenha tanta modificação por aí hoje em dia, mesmo assim, com muita gente fazendo confusão quanto à verdade de Deus, né? Realmente tem muita gente fazendo confusão, mas quando você vai anunciar a palavra mesmo, verdadeira, como ela é, quando você vai dizer que um dia você também entregou sua vida ao Senhor Jesus, como aconteceu comigo, como aconteceu com o Lipe, como aconteceu com os irmãos, que houve o dia que vocês se entregaram ao Senhor. Mesmo quando vocês falam o evangelho puro, sem alterar nada. E quando a gente consegue fazer isso, essa palavra, diz aqui no versículo 18, ela é o que para as pessoas? Olha só. Certamente a palavra da cruz é o quê? É loucura. É uma insanidade. Porque o raciocínio humano, aí eu coloquei lá a entrevista
com aquela ateia, né, que eu falei para os irmãos, está lá no nosso Facebook, está no site, a Ayn Rand, que é uma filósofa judaico-russa, ateia, de grande inteligência. Ela está afirmando na sua entrevista que o mundo está pervertido. Porque hoje, como ela afirma, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas não mais odeiam o que é errado, mas odeiam quem faz o certo. Odeiam quem faz o bem. Odeiam quem é competente. Isso é muito estranho. Na visão de Ayn Rand, né, é uma situação que é insustentável, é uma perversão. Ela está dizendo, como que pode a gente chegar numa época em que pessoas que fazem o bem são odiadas? Fazem o que é certo, são tidos como tentativa tem que ser tirado dali. É estranho isso, né, irmãos? Mas ela está tentando colocar um retrato. Mesmo sendo ateia, ela está dizendo, o mundo está pervertido. Então uma pessoa que não tem Deus consegue ver o mundo pervertido. E muitos cristãos, ou muitas pessoas hoje mesmo assim, estão vendo o mundo pervertido como normal. E dizendo, temos que aceitar tudo do jeito que está. Né? Então é muito estranho, até mesmo no meio que a gente vive, tem tido muita fragilidade da fé. Mas Paulo está dizendo, nós estamos anunciando a palavra. E a palavra em nós, quando vista pelas pessoas, ela faz parte da identificação de uma loucura. O caminho de Cristo é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O caminho humano está pervertido, mas o ser humano, ele prefere julgar Deus até. E dizer, olha, porque Deus é injusto. Deus não é injusto. O caminho é perfeito. O caminho é verdade. O caminho é vida. A confusão está dentro do coração humano, mas ele não quer julgar ele mesmo. É muito estranho. Né? Então nós temos que mudar o aferidor. O nosso aferidor tem que ser Deus, a palavra de Deus. E ao viver essa palavra de Deus, ela é loucura para as pessoas que se perdem, né, irmãos? Diz aqui o versículo 18 que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E diz aqui também, irmãos, no versículo 23, vamos ver. – 22 e 23. Olha só, diz que judeus querem sinais. Né? Há pessoas que acham que só podem ser convencidas de algo se eles verem alguma coisa na frente deles. Né? Então, é um padrão muito, muito reduzido, muito baixo. Aquilo que nós vemos são coisas finitas, temporais, que passam. Mas os judeus querem sinais. E os gregos querem sabedoria, isto é, alguma coisa que possa mostrar uma grande construção filosófica. Não é possível, as questões de Deus são muito maiores do que isso. Não é uma construção filosófica, é um ato de salvação. Quando você está salvando alguém, você não tem que fazer uma tese filosófica, você tem que pegar e salvar. Então Deus vem para salvar, né, irmãos? Então, a palavra de Deus é de fato um grande desafio aí para o coração humano, né? Irmãos, Jó teve uma ocasião, num momento muito amargo da sua vida, num momento muito difícil da sua vida, lá no livro de Jó 19, né? Jó 19, ele disse assim, vocês sabem a história de Jó, todo mundo já ouviu falar de Jó, mas tem um livro aqui escrito sobre ele, e no meio da sua situação amarga, que até a esposa dele já havia dito, né? Jó 19. Acharam? Jó. Olha só, 19, 26. – 25 e 26, olha só. Porque eu sei, 25 e 26, acharam? Eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, a minha situação
a aferição que a gente tem na vida, irmãos, quando a gente está decidido a entender que o problema não é Deus, o problema não é a palavra de Deus, o problema é nós, e nós queremos permitir que Deus não saltar desse aferidor, mas queremos medir tudo por Deus, né? Quando a gente quer que Deus seja realmente a referência dos nossos dias, da nossa vida, então não vai ter mais a morte na frente da gente, não vai ter mais a desgraça na frente da gente, ela vai estar ali, eu vou estar passando. Jó está passando uma desgraça que poucos homens passaram, né? Se a gente lê a história de Jó, é bastante desgraça. Mas Jó 19, no 25 e 26, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Depois, olha só o que Jó diz: depois esse meu corpo revestido da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Quer dizer, a minha vida, o meu corpo, do jeito que está, totalmente destruído, eu sou sem saúde alguma, não tenho mais nada, está tudo acabado, mas eu sei que o Senhor vive e que revestirá a minha vida de uma nova vida, e só Ele vai fazer isso. Agora, como é que alguém pode falar uma coisa dessa, estando do jeito que ele estava? Né, irmãos? É só tendo resolvido que o problema das coisas não é Deus, é Ele. E que Deus, de fato, é capaz, como fez em Cristo, de pegar a morte e vencê-la. Então, antes da crucificação e da ressurreição, Jó já viu a ressurreição. Igual nós não vimos, mas nós temos o relato. Mas a vinda do Senhor está aí algum dia desse. A vinda de Cristo vai acontecer um dia desses aí. E nós somos testemunhas dessas coisas. E a nossa vida é testemunha disso. Né, irmãos? E a nossa luta pode ser grande, irmãos. Mas o que vai nortear? Irmãos, hoje em dia tem muita gente que não tem outro aferidor na sua vida a não ser o trabalho que perdeu, a não ser a saúde que perdeu, a não ser... Ontem a Heloísa estava dizendo assim: eu preciso tanto, meu pai, ele é médico, ele é cirurgião neuro, ele é psicólogo, ele é um monte de coisa, tem muito dinheiro e está à morte, né? E ele está lá numa situação que está fazendo cirurgias, está a morte daqui, a vida daqui. Mas o que é isso, a morte e a vida? O que é isso? Né? O que é a morte e a vida? Agora, onde de fato está a vida? Eu quero tanto que meu pai conheça Cristo. E eu estou falando para meu pai sobre Jesus, de que Jesus é aquele que vai tirar a morte ou a vida que a gente tem, ou que o ser humano colhe nessa vida da tua frente. Ele vai se colocar na tua frente. O Senhor Jesus vai se colocar na tua frente. E você vai olhar para lá, Pai, e você vai ver o Senhor Jesus. E então você vai ter a vida na tua frente. Ela tem falado isso, como a gente também tem falado para os nossos queridos, nós somos testemunhas dessas coisas, não tem mais ninguém. Não vai o prefeito lá no hospital falar de Cristo, não vai o SUS, não vai qualquer clínica, vai nós. Nós somos a clínica de Deus, nós somos aqueles que foram resgatados da morte para a vida e que levam a notícia, como Jó aqui. Não que Deus tem gente que pensa que a gente agora é alienado do mundo. Ao contrário, irmãos, nós em Cristo temos mais condição de viver os dons e talentos que temos e com eles anunciar o Senhor cada dia, né? Oséias também passou um momento muito difícil, irmãos. Lá em Oséias capítulo 13, um pouquinho mais para frente, já mais difícil de achar. Imagina, hein? Achar o livro de Oséias não é fácil. Oséias, né? Oséias tem que pegar assim um por um, porque tem uns 500 livros tudo junto um do outro. Todos pequenininhos. Né, irmãos? Oséias, capítulo 13. Ele está dizendo aqui, num momento muito amargo, muito difícil também. Oséias está dizendo no versículo 14. Oséias 13, 14.
Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Quer dizer, no caso da declaração de José, ele está afirmando que em Deus há poder suficiente para tirar a pessoa do inferno. Em Deus há poder suficiente para tirar a pessoa da morte e de todas as desgraças que tem no inferno e da morte. Né, irmãos? Então, o ato de Deus em Cristo trouxe vida e imortalidade para o ser humano, irmãos. Né? E tudo está sendo anunciado desde Gênesis. Bom, as pessoas vão... Eu fiquei olhando as entrevistas da Anne Rand, aquela ateia. Eu fiquei olhando aquelas entrevistas e fiquei pensando que dó que dá. É uma pessoa que está aí como muita gente dizendo assim, que terrível, teve um desmoronamento, que terrível, tudo é terrível mesmo, que terrível, teve uma desgraça, o pessoal fala de todas as desgraças, assim, o tempo todo, a TV, a mídia, tudo, que terrível isso, terrível aquilo, terrível aquilo. E alguns ainda culpam Deus, né, como a gente viu. Deus é injusto com tudo e com a gente. Né? Então, menos a entender que o caminho de Deus é perfeito, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e não quer se desfazer da sua própria maneira de ver a vida. Mas Jó fez assim, Oséias assim, vários discípulos, e nós também. Vamos ser usados por Deus, irmãos. Vamos pedir a Deus mesmo que possamos ser bênçãos de suas testemunhas, né? Aferir também cada dia a nossa vida, olhar para nós, vigiar, né? Para que sempre a ótica que nós vamos olhar o mundo e a vida e tudo que há, até todas as coisas terríveis, sempre acima de tudo seja o Senhor. Né? Vamos celebrar a ceia então do Senhor. A irmã Nancy vai pegar. A irmã Margarida vai tocar no hino. 183. O hino é o 183. E nós vamos estar celebrando essa vida que há em Cristo. 183. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento me conduz, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento só teu, ó Senhor. Amém. 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 Por uma declaração verdadeira. E em Mateus 26, Jesus está com os seus no cenáculo e ele então pega o pão e agradece a Deus. Ó Deus, nós somos gratos pelo alimento eterno que é o Senhor Jesus, Pai. Somos gratos porque no ato dele naquela cruz é que há poder, o teu amor, a tua graça. Aquilo que tu fizeste é suficiente, Pai. Foi, é e será, para que a nossa vida fique guardada no Senhor para sempre. E nós estamos aqui celebrando como o Senhor ensinou aos teus discípulos, e nós estamos aqui também reunidos para celebrar a mesma bênção da tua parte para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei,
isto é o meu corpo. E como Jesus assim ordenou, vamos fazer. Amém? Então, amados, Jesus então com os seus discípulos, logo depois pegou o cálice. Vamos cantar então a segunda estrofe, né? Junto com Cristo na luta moral, o erro combate o pecado e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, tu mais firme e leal. Cada momento pedir ao Senhor, cada momento dispensa ao favor. Sua presença no corpo é vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Esse amém como selo da verdade do Senhor, né? Como nós afirmamos que fazemos parte do ato do Senhor quando entregamos nossa vida a Ele. Então Jesus tomou um cálice e deu graças. E assim, Senhor, nós estamos juntos aqui dando graças, porque é no derramamento da Tua vida lá naquela cruz, no enfrentamento da morte, no enfrentamento de tudo que o Senhor passou, há o resgate da nossa própria vida, Senhor. Porque nós estávamos mortos e o Senhor nos levou ali naquele Teu sacrifício, Senhor. E agora, Pai, esse Teu ato que foi aceito por nós e nós anunciamos a Tua graça, nós estamos aqui como Tua família, Senhor, continuando naquilo que o Senhor nos ensinou a continuar como Teu povo até o dia do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos gratos em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus pegou e deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. Então, como Jesus nos ordenou fazer, vamos fazer. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos celebrar como o Senhor nos ensinou. E assim nós te agradecemos essa hora bendita, Senhor, de celebração, na comunhão que temos em Cristo. E em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar. Então, queridos irmãos, vamos continuar orando, né, por uns pelos outros, as nossas crianças, os bebês que estão crescendo aí, filhos, as coinonias, os encontros durante a semana. E ontem lá no Naef, então foi muito bom. Foi lá ontem? Foi lá no Naef, né? E semana que vem não temos ainda um local, mas vamos estar orando. Qualquer coisa a gente se comunica durante a semana, né? E orando pelos irmãos também em Campinas, São Paulo. Tem vários irmãos que sempre têm nos acompanhado aqui aos domingos, nos estudos pela internet, nos cultos. E estamos, uma vez por mês, eu vou indo lá, a gente tem reunido, temos orado pelos irmãos. O irmão Edson está lá cuidando, e o Danilo também, irmão Danilo. E são vários irmãos, tem a Pri, tem o Cris, tem a minha mãe reunida lá, tem mais uns 20 irmãos que se reúnem lá nas casas, né, que o Edson tem conseguido reunir todos aqueles irmãos. E um dia eles estão orando para vir aqui, né, para estar conosco. Eles querem muito ver a raiz de tudo, onde tudo está começando aqui. E tem os irmãos no Rio de Janeiro, que tem a irmã Sheila,
tem, até logo vai ter a coinonia na casa dela também. Tem o André, a Letícia, né? E tem alguns irmãos interessados, como a irmã Cris Sena, né? E o Sena, esqueço direito o nome dela, mas ela também está lá firme e foi feito o casamento deles outro dia que eu estive lá. Eles também querem muito reunir com a gente agora, talvez dentro de alguns dias. E a gente pede muita oração por esses irmãos, porque eles estão muito convictos de que o caminho de Cristo é assim que precisa ser, de uma maneira simples e pura, como diz Paulo, né? E que o Senhor nos fortaleça, irmãos, sempre possamos continuar firmes, né? Vamos orar. Quem tiver sua oferta pode entregar aqui, para que a gente possa estar continuando. Também, graças a Deus, estão quase acabando o forro, a colocação das coisas todas. Faltou só um pouquinho de madeira, mas já chegou também. Então, logo vamos concluir aqui essa parte, né? E vamos orar, então. Pai, nos abençoe, Senhor. Então, são vários irmãos em todos os lugares. São vários irmãos que estão junto conosco, pela Tua graça, reunidos nessa comunhão em Cristo, Pai. Nós temos até notícia daqueles irmãos lá da Califórnia e de outros lugares que têm estado conosco. Então, de várias partes do mundo, Pai, tem vários irmãos participando conosco. São vários países e nós pedimos que o Senhor esteja abençoando eles, Pai. São vários lugares, Deus. Eu não me lembro de todos os lugares, mas são tantos lugares. Abençoe. São tantos estados nesse nosso país que estão acessando a nossos encontros, Pai. Eu peço, Senhor, como eles têm buscado a Tua palavra, somente a Tua palavra, Pai, que eles sejam guardados por Ti onde eles estiverem, Senhor. Eles estão andando juntos na mesma fé. Guarda esses irmãos, Senhor. Ó Deus, e nos ajude, Pai, porque a única coisa que nós queremos é o que recebemos do Senhor entregar, Pai. Aqui está o Teu rebanho, o Teu pequeno rebanho que caminha até o dia do Senhor. A porta é estreita e o caminho da marginalidade é o caminho do Teu povo, Senhor. Porque é uma loucura, é uma ofensa, mas nós estamos aqui, Senhor, anunciando a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Deus, precisamos tanto de Ti, para que possamos continuar. A Tua palavra está diante de nós, o Teu caminho é perfeito. Senhor, me perdoa, ajuda-me, Senhor, a continuar anunciando o Teu caminho e a viver o Teu caminho junto com os irmãos. Ó Deus, Tu sabes tudo o que precisamos e nos entregamos a Ti, Senhor querido. Leva-nos para casa na Tua graça, Senhor. Leva-nos no Teu amor, leva-nos na Tua palavra, Pai, na direção do Teu Santo Espírito, aquele que nos conduz até o Senhor, até nós chegarmos em casa, Pai. Nós estamos orando, Deus, nos entregando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe nós. Tem um chá? Tem um chá. Deus abençoe. Graças a Deus. Olha o chá. Todo mundo. Chamate? Não é chamate, né? Mas O não. trabalho não está muito bom de coisa. Ah, é? Ela não melhorou então? O que ela tem? Ela estava meio resfriada? Ela luta, né? Você tá Ai, melhorando.
Deixa eu comer. Amanhã eu vou trabalhar, só vem às 7. Amanhã eu tenho que ter. Agora é comer ali. Filho, não pula aqui. Balança tudo. Vai tomar banho de café, que essa tarde eu não tomei café. né? Chazinho, né? Chá, é chá de... Essa bolacha tem gosto de peixe. É isso, não lembro bem. Várias Ah. coisas. A bolacha tem gosto de peixe. Não, não. Parece consertada, cheio de canela, eu acho. Não, mas vamos fazer de rapidão. O quê? Vamos de rapidão, deixa eu pegar. Tá quente, tá quente. Eu não posso aparecer. Tá, vai. Não, vai um pouquinho pra cá. Mais alto, vai. Então. Eu não sei fazer E é que a Margarida teve hoje? Oi? Não, pera, olha, deixa eu fazer uma coisa. Isso, tem uma bola. Maçã com canela. A Elisa foi ontem lá na época? Fui lá. Ah, Ela vai? quiser. Dias de Pegou maçã. muito também. Então, é. 3 e 1. Eu falei que ele já estava olhando também pelo pai dela. Tá dando, né? Teve. Aneurisma no cérebro. Ah, é? Olha bem. Tirou De novo. dois. Agora está fazendo as complicações de infecção hospitalar. Já melhorou da infecção hospitalar e começou uma tosse. Muito forte, então. Ele conseguiu. Dois aneurismas no cérebro. Foi incrível. Isso aí é difícil, né, Demo? Lá no meu lugar teve um rapaz que teve os tratamentos, bebia tudo. Depois Isso aí que- Ela não quer comprar o... Vamos continuar olhando. Inclusive eu tive lá na Beta no outro sábado, né? Tive, sim, sabe? A Beth é uma coisa de- Normalmente ela cobrava uns 40. Não pode nem. Mas eu tô chinelo. É, tá vendo, né? Quando Ela ia cobrar porque eu fiquei aqui. Aí ela, aí ela gosta de na casa da vida. Mas a gente tem que ir lá. Só não sei quando ela pega o táxi. Ela falou que algum dia ela vai vir de táxi. Também Passa lá por ela, né? passam lá, é verdade. Já tem trazido dela. Sim. Vamos ver. Vou pegar um É chá. assim, É verdade. aquela luta. É. Agora eu vou. Nossa, o Zé vai pegar uma bolachinha.